Aqui ao Caminhos do Amor Tarot, eu sou a Diana, nós hoje vamos ver especificamente o que é reconciliação. Nós vamos ver reconciliação depois da separação, sim ou não. Portanto, se chegaste até aqui é porque aqui tenho uma mensagem para ti, que esta vai ser, eu não vou ter aqui opções nem coisa do género, portanto aqui já vou falar se vale a pena ou não a reconciliação. Vais pensar na pessoa, vais pensar na vossa situação específica e vais ouvir aqui a mensagem. Lembrando sempre que apanha somente aquilo que faz sentido para o teu momento atual, ok? Não absorvas nada que não faz sentido e que não ressoa contigo, com o teu coração, ok? Vamos lá então. Eu vou desenvolver aqui um bocadinho mais, tá? Para não ficarmos só no sim e no não, porque isso não te ajuda em absolutamente nada. E vamos lá ver então se reconciliação depois da separação, sim ou não, se vale a pena. Ok, vamos lá, já tinha partido, mas vamos partir novamente. Vamos lá. 4 de espadas. Ok. 6 de pentáculos. 2 de copas. Ok. Ok, o que é que me aparece aqui? Aparece-me a pausa, portanto, há um momento em que vocês deixam de estar juntos, talvez. Há um momento em que vocês deixam de ser casal, talvez há uma separação física, há alguém que tem que pôr as ideias no lugar, há alguém que tem que dormir sobre o assunto e pensar sobre o assunto, ok? Há também aqui talvez alguém que dá, que ajuda e que vos traz aqui, talvez te traga aqui uma certa clareza, ou que ajuda a trazer uma certa clareza no vosso relacionamento, na vossa dinâmica, naquilo que aconteceu entre vocês. Parece que tinha virado a carta, mas não. Ao ponto de vocês voltarem a conversar de uma forma mais suave, harmoniosa, de uma forma mais calma, tranquila e talvez sim reconciliarem-se, ok? Talvez haver aqui sim uma possibilidade de reconciliação, tá? Há aqui também, se há aqui um momento de reflexão, de dormir sobre o assunto, de pôr as ideias no lugar, talvez entenderem o que é que cada um quer e tal e coisa, um momento de despertar, também há aqui um momento de entender o que é que aconteceu, ok? Entender o que é que aconteceu, tá? Entender o que é que aconteceu, ok? Temos um 8 de espadas, um 9 de pentáculos, entender o que é que aconteceu. Eu sinto que há aqui um 8 de pentáculos também, 9 de pentáculos e 8 de pentáculos, engraçado. Eu sinto que há aqui uma energia, talvez que tu não entendas muito bem e que te sintas um pouco que não há muita saída. Isso não é real, por isso é que há aqui uma ajuda de alguém que te dá uma orientação e que talvez te mostre, que fale, que converse contigo e que tu tenhas um momento de entender que as coisas talvez esteja a ser muito negativa relativamente à situação em si, e há aqui um momento de despertar. O que é que seria este momento de despertar? Em que tu entendes que às vezes as coisas acontecem por isto e por aquilo, que às vezes tem um comportamento teu que também não foi muito favorável, ou que também não foi, não é um erro, não é? Digamos assim não, um erro da tua parte e que levou que as coisas também pudessem ser assim e talvez tu também foste um pouco assim. O que acontece, não é? Quando há um relacionamento em que existam pelo menos 2 pessoas, sempre tem a intervenção dessas 2 pessoas. Então ninguém é santo no que quer que tenha acontecido. Então o que me parece aqui é que há todo para esta reconciliação acontecer, isto é um sim aqui, mas há aqui uma sensação tua de isto não tem forma muito de avançar. Isto parece que não tem assim forma de avançar. E depois de tu te dares e tu teres aqui um momento de reflexão, do baralho ao contrário, não é? Depois de teres aqui um momento de reflexão, então sim, é que faz sentido tu pôr as mãos à obra.
Primeiro tu sentes, tu consegues entender, perceber, compreender o que é que aconteceu entre vocês. Depois tu pensas, e agora, como é que eu vou me desenvencilhar disto? Porque eu não estou a ver muita saída disto. Depois tu vais tentar perceber um pouco mais, talvez conversar com a pessoa, talvez conversar com a pessoa que te dá aqui para perceberes o outro lado da pessoa, sem discussões, entendes? De uma forma, ok, eu quero perceber o que é que aconteceu, porque é que tu agiste desta forma, o que é que te fez agir desta forma. E aí sim, quando tu tens mais conhecimento, informações sobre o lado da outra pessoa, tu refletes sobre também o teu próprio comportamento. E aí sim, mãos à obra para que as coisas aconteçam, porque elas têm a tendência de acontecer, ok? Elas têm aqui a tendência de acontecer. E sim, há aqui um outro caminho que eu nem tinha pensado colocar o resto, olha só, o mago aqui também, vamos deixar aqui de lado, só para dar um tchan, não é? Mas há sim uma tendência muito forte das coisas acontecerem para vocês, há sim uma energia muito forte das coisas acontecerem para vocês e das coisas acontecerem de uma outra forma. Porquê? Porque há conversa, há comunicação e talvez o que tenha faltado antes, né, para vocês se separarem, seja exatamente esta comunicação. Ok? Então, há um momento em que tu procuras e se não pensaste fazer isto, talvez faça sentido tu começares a pensar sobre isto, em querer saber, entender o porquê que a outra pessoa agiu desta forma, entender o que a outra pessoa sentiu, entendes? Não é tu... Porque às vezes as pessoas pensam nisto, não é? Eu vou entender o que a outra pessoa sentiu e significa que eu vou ter que aceitar que a outra pessoa cometa ou que volte a fazer a mesma coisa. Não. É porque sempre tem um comportamento nosso que vai dar origem ao que a outra pessoa faz. Uma reação da outra pessoa, certo? É ação e reação. A questão é que há pessoas que agem de forma inconsciente, entendes? Há pessoas que agem de forma inconsciente, há pessoas que agem de um lugar em que não têm muito entendimento do porquê estão a fazer aquilo. Cabe-nos a nós, que estamos a ter mais consciência sobre isso, mostrarmos à outra pessoa que ela não pode errar outra vez. E às vezes faz sentido, ok, eu quero perceber o que é que aconteceu, o que é que levou esta pessoa a agir desta forma. E às vezes nós vamos lá entender, compreender o porquê da outra pessoa ter agido da forma que agiu e, ok, está tudo bem, mas eu escolho não me relacionar novamente com a pessoa. Entendes? No nosso caso aqui, no nosso mensagem aqui, há uma reconciliação sim, há possibilidades de haver reconciliação sim, nestes moldes que nós já temos vindo aqui a conversar. Portanto, é a comunicação que é essencial aqui na vossa reconciliação para que as coisas vão e se desloquem e se desenrolem para um outro lugar que só diz respeito a vocês. Ok? Só diz respeito aqui a vocês. Muito curioso. Mas tem aqui dedo de uma terceira pessoa. De uma terceira pessoa que te dá, talvez ajuda, te diz, olha, talvez tu não tenhas tido muita razão, ou talvez tenhas perdido a razão neste ponto assim, 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 entendes? E há aqui esse momento de reflexão da tua parte, tá? Fatores religiosos, ok? Pode ter havido aqui, isto para um leque muito pequeno de pessoas, pode ter havido aqui algum tipo de magia feita e isso vale todo o momento, tá? Vale toda um lugar de entendimento do que é que aconteceu, do que é que está por trás, tá? E isso também teria que ser desfeito com alguém que entendesse do assunto, pois claro. Mas pode também ser crenças religiosas, por exemplo, crenças limitantes da tua parte, da vossa parte enquanto casal, por exemplo, alguém, ou formas de ver a vida, de que as coisas têm que ser desta forma e daquela. Por isso é que eu há pouco falei que se vocês reconciliando-se o vosso relacionamento tem que ir para um lugar que não diz respeito a mais ninguém. E, por exemplo, se vocês aceitarem entre vocês aceitarem que as coisas têm que ser e serão desta forma e daquela,
isso não diz respeito a mais ninguém, mesmo que possa interferir em alguma crença religiosa. Dá para perceber o que eu quero dizer? Pronto. Vou ter aqui mais uma. Vamos ver aqui. Confia. Uau. Ok? Esta situação está a chamar-te para teres fé. E não estou a falar da fé religiosa, estou a falar da fé de confiar que as coisas às vezes podem ter, e as reconciliações, e isto eu aprendi com a minha experiência de vida, né? Que é o que é, né? Enfim. Às vezes nós temos convicções e nós entendemos a vida de uma forma muito firme, não é? Com uma opinião muito bem fundamentada e tal e coisa. Agora, muitas vezes aparece a vida para nos mostrar que afinal as coisas não são bem assim. Então, às vezes faz sentido nós percebermos o que levou a outra pessoa a agir desta forma e ter entendimento e buscar mais informação sobre o assunto, ir ver mais detalhes sobre o assunto, ok? E nesses detalhes nós vamos ver que a outra pessoa errou, talvez por inconsciência, como nós já conversámos, mas também nós erramos nisso, porque como falei também anteriormente, o relacionamento não é feito só de uma pessoa. É feito pelo menos de 2 pessoas. Então, em algum momento, nós cometemos ali também um erro e tivemos ali um comportamento que não foi grandes coisas também. E está tudo certo, não é? E essa é a beleza dos relacionamentos. Nós vamos alinhando e vamos limando arestas para que cada um se vá moldando no relacionamento, ok? E é isto. E nós também não precisamos de aceitar o erro de outra pessoa, não precisamos de estar com uma pessoa cujo erro tenha afetado muito ou tenha ferido muito as nossas convicções, as nossas crenças, que nos tenham ferido muito. Não precisamos estar também com essa pessoa, mas sempre nos faz bem nós tentarmos perceber o lado da outra pessoa, porque não existe apenas a nossa verdade. Existem pelo menos 3 verdades: a nossa, a do outro e a verdade, ok? É isto. Vou-me ficando por aqui e vejo na próxima mensagem. Beijinhos!